amores, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, não é, Dodô? Então, ó, e aí, gostaram do nosso Drive Tour sexta-feira? Foi ótimo, não foi? Quem foi, adorou, tenho certeza. E quem não foi, infelizmente, gente, perdeu, mas foi um dia maravilhoso. Com muita diversão, com palhaço, com lanche, com as lembrancinhas, com todas as professoras. Foi ótimo, não foi, gente? Então, eu espero de verdade que quem foi tenham gostado muito, certo? Foi tudo preparado com muito amor, muito carinho. Tia Bárbara ficou muito feliz de quem foi lá dar um abraço nela. Tá certo, meus amores? Então, ó, quem é que lembra o que foi que a gente trabalhou na quinta-feira, que foi o dia dos professores? Quem é que lembra aí o conteúdo que a gente trabalhou? Muito bem, a gente trabalhou o gênero textual, não foi? Tirinhas e histórias em quadrinhos. E hoje nós vamos dar início à nossa semana com novos conteúdos da quarta unidade. Porém, como os livros de vocês estão com Tia Bárbara, porque Tia Bárbara ainda não deu conta de corrigir todos os livros, as atividades vão em PDF, vocês vão fazer, tá? E depois Tia Bárbara vai passar as atividades do livro. Mas até o final dessa semana, todos vocês já vão estar com os livros de vocês em casa. Combinado? Então, gente, vamos parar de blá blá blá. Vamos lá para as nossas primeiras operações da semana. Né? Depois do nosso Drive Tour, que foi maravilhoso. Quem não foi, gente, perdeu. Vamos para mais uma aula. Então, agora nós vamos para as nossas operações, inicialmente na página o quê? 71. Onde Tia Bárbara vai fazer com vocês a letra A, que é uma subtração, e a letra C, que é uma multiplicação. Vocês vão perceber aí na apostila de vocês que tem um errozinho de digitação na letra C. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a letrinha Q que tem aí e vai colocar apenas o 3,1. Combinado? Quarto ano. Então, vamos lá. Vamos iniciar pela subtração. 8 menos 2 menos 8 não pode. Então, é 8 para 12. Que 8 para 12 são 4. Vai, umzinho. 3 menos 5 também não pode. Então, é 5 para 13. Que é quanto? 8, né? Então, a gente vai, ó, e coloca umzinho aqui. 8 menos 7 pode, não pode? Então, 8 menos 7 é 1. E 5 menos 3 são 2. Fica 2.184. Certo? Quarto ano. Agora, a letra C, a multiplicação. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. 3 vezes 8, 24. 4 vão 2. 3 vezes 9, 27. Com mais 2, 29. 9 vão 2 novamente. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. 4 vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. E agora nós somamos. 8, desce porque está sozinho. 9 mais 4, 13. Vai 1. 9 mais 1, 10. Com mais 1, 4. Com mais 4, 14. Vai 1. 2 mais 4, 6. E desce o 4, que fica 46.438. Certo, meus amores? Então, agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre adjetivo e grau do adjetivo. Adjetivos são palavras que dão qualidade ao substantivo. Por exemplo, a criança é sorridente. Substantivo criança, adjetivo sorridente. O grau comparativo compara as qualidades dos seres. Superioridade. Usamos mais que ou mais do que. Exemplo, Ana é mais alta que Joana. Inferioridade. Usamos menos que ou menos do que. Exemplo, Pedro é menos inteligente que Jorge. Igualdade, usamos tão quanto. Exemplo, Joana é tão bonita quanto Yasmin. E aí vai uma dica. Não falamos mais grande, falamos maior. Mais pequeno, falamos menor. Mais bom, falamos melhor.
Menos bom, falamos pior. Existe também o grau superlativo. O superlativo aparece em grau elevado. Exemplo: alto, altíssimo, bom, boníssimo. Vejamos agora o quadro dos superlativos mais usados. Agradável, agradabilíssimo. Ágil, agilíssimo ou agílimo. Amigo, amicíssimo. Benéfico, beneficentíssimo. Célebre, celebérrimo. Cruel, crudelíssimo. Difícil, dificílimo. Dócil, docílimo. Fácil, facílimo. Feroz, ferocíssimo. Feliz, felicíssimo. Fiel, fidelíssimo. Grande, máximo. Humilde, humílimo. Incrível, incredibilíssimo. Jovem, joveníssimo. Livre, libérrimo. Magnífico, magnificentíssimo. Magro, magérrimo. Nobre, nobilíssimo. Notável, notabilíssimo. Pequeno, mínimo. Pobre, paupérrimo. Respeitável, respeitabilíssimo. Sábio, sapientíssimo. Sagrado, sagratíssimo. Sensível, sensibilíssimo. Simpático, simpaticíssimo. Simples, simplíssimo ou simplicíssimo. Tenaz, tenacíssimo. Terrível, terribilíssimo. Veloz, velocíssimo. Visível, visibilíssimo. Voraz, voracíssimo. Crianças, amores, hoje, como vocês sabem, vamos ver adjetivos e os graus que o adjetivo tem, certo? Inicialmente, vamos saber primeiramente o que é adjetivo. Adjetivo são palavras que usamos para atribuir qualidade ou característica aos substantivos. Como assim, tia Bárbara? A gente vai ver agora alguns exemplos aqui. Temos vestidos curtos e compridos à venda. Então, significa que curtos e compridos, eles são adjetivos. Mas por que, tia Bárbara? Porque eles estão atribuindo uma qualidade a vestidos. Vestidos a gente pode ter curto, comprido, amarelo, vermelho, azul. Então, tudo isso a gente está caracterizando aqueles vestidos. E como a gente está caracterizando ou atribuindo alguma qualidade a eles, isso a gente chama de adjetivo. Então, vestidos aqui é o substantivo e curto e comprido são os adjetivos, certo? A mesma coisa aqui, ó. O bolo está delicioso. Delicioso é um adjetivo. Por que, tia Bárbara? Porque ele está caracterizando a palavra bolo, que é o nosso substantivo, dizendo que bolo está o quê? Delicioso. Então, bolo é o substantivo e o delicioso é o adjetivo. Por quê? Porque ele está atribuindo uma qualidade àquele bolo, dizendo que o bolo está o quê? Delicioso. Então, quando a gente diz que algo está delicioso, é porque algo está bom. Então, é uma característica. E isso a gente chama de adjetivo, certo? São palavras que dão características ou atribuem qualidades aos substantivos. Certo, meus amores? Bom, meus amores, mais alguns exemplos aqui para que vocês possam entender. Primeiro exemplo é menina esperta. Então, menina é o quê? Substantivo que está no feminino, tá? E no singular. Então, a gente diz que é o substantivo no gênero feminino e no número singular, certo? Esperta é o quê? Tá dando uma qualidade àquela menina. Então, ela é um adjetivo que está no gênero feminino e no grau do singular, certo? No outro exemplo é professores inteligentes. Professores, substantivo, certo? Masculino e no plural, ou seja, substantivo no gênero masculino no grau plural. E inteligentes, porque está caracterizando os professores, é o quê? Um adjetivo que encontra-se no gênero masculino e no número e no grau plural. Certo, meus amores? Vamos lá. Bom, gente, ainda no adjetivo, encontramos também locuções adjetivas. Mas, tia Bárbara, o que é isso? Locuções adjetivas, gente, é o encontro de duas ou mais palavras que têm o sentido de adjetivo. Como assim?
Esses são alguns tipos, tá? Alguns exemplos que vocês também vão encontrar outros aí no livro de vocês de gramática, tá? Que vocês vão ver aí, que são locuções adjetivas. De mãe, tá vendo? São duas palavras que podem ser trocadas pela palavra materno, de pai, paterno, com as mãos, manual, do campo, campestre, do céu, celestial, entre outros, tá? E tem aí um exemplo. Amor verdadeiro é o amor de mãe. Que essa palavra aqui, de mãe, a gente pode simplesmente trocar ela pela palavra materno, que vai dar o mesmo sentido, à frase. Amor verdadeiro é o amor materno. Que materno quer dizer que é o amor de mãe. Certo? Quarto ano. Então, essas são locuções adjetivas quando a gente encontra palavras, duas ou mais palavras com o valor de adjetivo. No caso, aqui do exemplo, de mãe, que pode ser substituído por materno. Certo? São aos graus do adjetivo, nós encontramos graus comparativos. Como assim, tia Bárbara? Graus comparativos de igualdade, superioridade e de inferioridade, onde a gente vai ver aqui e depois alguns exemplos. Certo? Então, no grau de igualdade, comparativo de igualdade, usamos tão, tanto ou quanto. Por quê? Porque a gente faz uma comparação de igual para igual. Exemplo, Márcia é tão alta quanto Mônica. Por exemplo, Davi é tão inteligente quanto Carlos, vamos dizer assim. Entendeu? Então, esse a gente compara a igualdade. Quer dizer que um é tão inteligente quanto o outro. Quando aqui, Márcia e Mônica são tão altas quanto, né, a outra. Então, elas são praticamente do mesmo tamanho. Então, isso significa que é uma igualdade, tá? No grau de comparativo de superioridade, utilizamos mais do que. Exemplo, Bel é mais alta do que Márcia e Mônica. Quer dizer o quê? Que Bel, ela vai ser mais alta do que Mônica e Márcia. Certo, gente? Ou então, outro. Bolo de chocolate é mais gostoso do que bolo de leite. Então, quer dizer que, para mim, o bolo de chocolate é muito mais gostoso do que o bolo de leite. Então, para mim, ele é superior, o bolo de chocolate é superior ao bolo de leite. No grau de inferioridade, vemos que nós usamos mais do que, menos do que. Como assim? Márcia e Mônica são menos altas do que Bel. É a mesma coisa de dizer do exemplo do bolo que tia Bárbara deu. O bolo de leite é menos gostoso do que o bolo de chocolate. Então, é um grau de comparativo de inferioridade. Certo, gente? Agora vamos ver mais alguns exemplos aqui para que vocês possam entender melhor esses graus do adjetivo. Vamos lá? Agora vamos ver exemplos desses graus comparativos, certo? De igualdade. Matemática é tão interessante quanto ciências. Então, a gente tá vendo que tá tendo igualdade aqui. Por quê? Matemática é tão interessante quanto ciências, certo? Jerusa é tão estudiosa quanto sua prima Ana. No grau de superioridade, nós vamos ver algo superior. Por exemplo, sou mais alto quanto a minha irmã. Então, ó, mais alto. Ana é mais nova que eu. E no grau de inferioridade, nós encontramos o quê? O inferior. Gosto menos de açaí do que sorvete. Hoje está menos quente que ontem. Certo, quarto ano, então, os graus dos adjetivos são grau comparativo, de igualdade, superioridade e de inferioridade, certo? Porém, há palavras que têm algumas exceções e essas são palavras que nós vamos ver agora. Vamos lá? Como tia Bárbara já falou, há alguns adjetivos que no grau comparativo de superioridade eles vão ter exceções. E são esses os adjetivos. Os adjetivos bom, mal, grande e pequeno possuem formas diferentes para o comparativo de superioridade.
O bom a gente vai usar melhor, o mal pior, o grande maior e o pequeno menor. Por quê? Porque não dá pra gente utilizar nas frases, por exemplo, o sorvete é mais bom do que o açaí. Não dá, né, gente? Tá errado. Então, usamos o melhor. Sorvete é melhor do que açaí. Não é mais bom, tá? A mesma coisa quando a gente usa pequeno. O brinco de Ana é mais pequeno do que o de tia Bárbara. Não é o mais pequeno, é menor, certo? Então, por isso que essas palavras bom, mal, pequeno e grande, elas vão ter exceções no grau comparativo de superioridade. Porque a gente precisa ter a noção que usando alguns tipos de palavras, a frase vai estar errada. Feito essa de mais bom, menos bom, certo? Vai ser melhor, pior, maior ou menor. Combinado? Adjetivo. Como a gente viu, grau de comparativo de inferioridade, superioridade e de igualdade. Certo? Vimos também locuções adverbiais, onde é a junção de duas ou mais palavras que têm o sentido de adjetivo. Feito amor de mãe, materno, amor de pai, paterno, não foi? E vimos também o que é adjetivo. Adjetivo, como tia Bárbara já disse desde o início, são palavras que dão características a seres que são os substantivos. Então, quando a gente vê uma palavra que ele caracteriza ou vai designar alguma qualidade àquele ser, então isso é um adjetivo, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até daqui a pouco no nosso Google Meet e até amanhã aqui no nosso canal. Um beijo, até amanhã. Tá cantando, é?